Hoje se fará um altar ao Senhor, louvaremos o seu nome. O lar, aquele lugar que tem o futuro nas mãos de certas mulheres. Os pais estão segurando o futuro de cada indivíduo, da igreja, da sociedade em geral, certo? E é uma grande responsabilidade. O problema é que nós recebemos pouco treinamento para essa tarefa tão enorme. E realmente é uma obra que nós fazemos aprendendo, não é certo? Muitas vezes. Mas o cristão tem uma vantagem em tudo isso. Nós temos a palavra de Deus para nos guiar. E em certos lugares da Bíblia há muitas boas sugestões, bons mandamentos para que nós possamos nos orientar e padronizar a nossa vida de acordo. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo dirige as suas palavras, depois de falar sobre o lar, a respeito do casamento. Ele começa a falar sobre as crianças, sobre os filhos. Ele diz em versículo 4, Efésios 6, versículo 4, pais, não irrite seus filhos, não provoqueis a ira, algumas traduções dizem, seus filhos, antes criem-os, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Diz, pais, não irritem seus filhos mais uma vez. Uma segunda vez que salienta essa ideia, para que eles não desanimem. Certas passagens do Velho Testamento salientam a necessidade da disciplina forte dos filhos. Pelo menos muitas vezes a maneira que nós entendemos essas passagens. Por exemplo, Provérbios capítulo 13, o versículo 14 diz, quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, nós temos que aplicar a disciplina. Provérbios 22, o versículo 15, diz algo semelhante. Provérbios 22, versículo 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então vamos pegar aquela vara e vamos usar. E muitos pais têm ouvido muito, pelo menos esse versículo. Agora 29 e 15, mais um versículo desse tipo. 29 e 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Mais uma vez aquela ideia de pegar a vara e usar na disciplina, na correção da criança, para não ter mais estupidez, para não ter a vergonha em sua família, a Bíblia diz. Então muitos pais, concentrando-se nesses provérbios, começam a levar ao extremo a disciplina e castigam demais os seus filhos e esquecem que realmente o Provérbios 3 e 24 está baseado no amor e diz que quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quer dizer que deve castigar, mas com amor. Isso deve moderar então aquela ideia de usar a vara violentamente. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Provérbios 13, versículo 24 diz. E nós sabemos que Deus, pelo amor que Ele tem por cada um de nós, disciplina. Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12 diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, quem ama. Deus disciplina pelo amor dele. E assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. O pai deve desejar o bem pelo filho.
pai deve disciplinar no amor, jamais no ódio, jamais na ira, jamais na ideia de querer mesmo punir o filho. Hebreus capítulo 12 cita Provérbios 3, 11 e 12, dizendo que o cristão deve entender o amor de Deus e a disciplina que Deus dá para cada um de nós. Pelo amor que nós temos pelo filho, nós temos que disciplinar. Então, mas Colossenses 3 e 21 e Efésios capítulo 6, versículo 4 dizem: não irritem seus filhos. Os dois dizem isso: não irritem, não provoqueis a ira seus filhos, para que eles não desanimem. Então a ideia é positivamente anime seu filho. Disciplina com a finalidade de animar, de encorajar, de inspirar esse filho. Outras traduções falam sobre esses versículos, advertindo os pais a não provocar demais seus filhos. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém diz: não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós. Se você disciplinar demais, vai dar motivo de revolta para ele. Essa é a maneira que a tradução rende essa passagem em Efésios 6 e 4. Um léxico de grego diz: não deve os exasperar. Não deve exasperar seu filho. O Novo Testamento vivo diz: não vivam repreendendo e irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Nós não queremos criar um filho com rancor, alguém irado. A tradução de Phillips diz em Efésios 6 e 4: e vós, pais, não sobrecarregueis com correções os vossos filhos, corrigindo-os tanto que está sobrecarregando aquele filho demais com correções, dificultando-lhes a obediência aos mandamentos. Phillips diz em Colossenses 3 e 21, pais, não exagereis os corretivos a aplicar aos filhos. E a razão por tudo isso, por essas advertências, vez após vez, 2 vezes aqui, em Efésios 6 e 4 e Colossenses 3 e 21, é para não os desanimar, mas animar em vez de desanimar, encorajar em vez de desencorajar. Não quebrar o espírito dessa pessoa, desenvolva nessa pessoa uma atitude de sucesso, uma realização de sucesso em sua vida, não a frustração, não um sentimento de inferioridade, não aquele sentimento de derrota. Ele vai sempre ser uma pessoa derrotada. Os pais, guiados pelo amor, pela compreensão que a Bíblia constantemente ensina e quer motivar em cada um de nós, desperta no filho não a ira, nem o desânimo, mas a coragem, a confiança, a esperança do sucesso e da realização de alguma coisa em sua vida. Então esse é o primeiro ponto para hoje à noite. 4 pontos aos pais sobre o cuidado dos filhos. Como é que nós devemos cuidar? Devemos animar. Devemos animar, em vez de irritar, castigar demais, sobrecarregando com correção aquele filho. Primeiramente, então, anime seu filho. Em segundo lugar, Efésios 6 e 4 diz: criem os filhos. Uma palavra só, criem. O que quer dizer essa palavra? Criem. Quer dizer nutrir, cuidar, zelar e tratar bem esse filho. Nutrindo essa pessoa, tratando bem essa pessoa, ajudando essa pessoa a ter cuidado em sua vida e dando cautela a ele. Façam algo positivo para a criação e nutrição dos filhos. Criem, façam alguma coisa, criem. Prestem atenção. Dedique um pouco de tempo para seu filho. Reserva um pouquinho de tempo para seu filho. Eu tenho uma coisa que achei no internet. O internet de vez em quando ajuda o pregador bastante. Um menino meditando enquanto rezava disse o seguinte: pai, esta noite ele está orando para Deus. Senhor, esta noite te peço algo especial.
me transforme em um televisor. Queria ocupar o lugar do televisor. Queria viver o que vive a televisão da minha casa. Ter um quarto especial para mim. E reunir todos os membros da minha família ao redor. Ser levado a sério quando fala. Poder ser o centro das atenções. Que todos querem escutar sem interromper nem questionar. Queria sentir o cuidado especial que recebe a televisão quando algo não funciona. E ter a companhia de meu pai quando ele chega em casa, mesmo que esteja cansado do trabalho. E que minha mãe me busque quando estiver sozinha, aborrecida, em vez de ignorar-me. E ainda que meus pais briguem para estar comigo, eles brigam para estar comigo na televisão, e que possa divertir a todos, mesmo que às vezes eles não digam nada. Queria viver a sensação de que deixassem tudo para passar alguns momentos ao meu lado. Passam lá ao lado da televisão. Senhor, não te peço muito, só quero viver como qualquer televisor. Uma boa citação do computador. Não sei quem é que mandou isso para mim, muitos anos atrás. Mas então, qual é a maneira de criar o filho? De nutrir, de cuidar, de zelar o seu filho. Nós devemos prestar mais atenção aos filhos. E a vida do filho muitas vezes é dedicada à escola. O seu sucesso está na escola. Seus colegas estão na escola. E você, como pai? Preste atenção à vida na escola. Eu tenho aqui um jornal que saiu com uma manchete enorme dizendo: autoridades abordam a violência na escola. Faz anos que saiu, mas ainda é bem adequada para agora, para hoje. Se houvesse maior participação, o artigo começa dizendo isso. Se houvesse maior participação dos pais na vida dos filhos, aconteceriam menos casos de violência nas escolas da cidade, garantem as autoridades da área da educação. A falta de uma orientação religiosa na própria escola também seria outro motivo, outra coisa para notar. Muitas vezes os pais não acompanham a vida escolar dos filhos e quando são chamados por algum ato de indisciplina, quando os pais são chamados para a escola, porque o filho fez errado, eles defendem o erro dos filhos contra a direção da escola. Esse artigo continuava na outra página, dizendo mais coisas sobre isso, falando da ausência de uma orientação religiosa e falando também da necessidade da participação dos pais como os alunos na escola. O problema é que os pais não comparecerem às reuniões, não acompanhem o estudo dos filhos e muitas vezes, quando chamados, defendem o erro dos filhos contra a direção da escola. Um tenente na 7º Batalhão da Polícia Militar disse o seguinte: na sua visão, de nada adianta a polícia agir enquanto o pai não impõe limites para seu filho. Então o filho deve ficar com isso e nós vamos ver mais sobre isso daqui a pouco. Tem escola com 200 pais e vão só 2 para as reuniões. 200 pais e só 2 que vão na reunião. A carência de afeto e atenção dos pais é tanta, afirma essa autoridade, que as crianças que têm pais com frequência enviam a ele cartas com declarações do tipo: você é o pai que nunca tive. Isso é o que a criança pensa do pai. É o pai que nunca tive. Então, vamos pensar em dedicar mais tempo para nossos filhos. Devemos criar os filhos. É isso que Efésios 6, só uma palavra: criem. Prestem atenção ao filho. Dedique um pouco de tempo para esse filho. Crie um ambiente positivo para esse filho. Não deixe
o desenvolvimento dos filhos ao acaso. Não deve acontecer só por acaso que seu filho vai se desenvolver, ou a boa sorte. Não deixe para as escolas toda a responsabilidade de criar seu filho. Não deixe para a igreja a responsabilidade de criar. A escola dominical é muito boa, de muitas maneiras, e nós devemos participar, com toda certeza, 100% na escola dominical. Mas você não pode depender somente da escola dominical para a educação, para a criação do seu filho. Não vai funcionar. E no meio de tudo isso, falando de criar positivamente um bom ambiente para seu filho, cria no seu lar um ambiente de felicidade, um ambiente de divertimento, de gozo, de contentamento, de bem-estar. Seja ativo nessa criação, nessa nutrição do seu filho. A Bíblia mostra que o fruto do Espírito inclui amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, etc, etc. Alegria faz parte da sua vida. Você preste atenção sobre a sua alegria. Você é uma pessoa alegre, uma pessoa sorridente, uma pessoa feliz. A Bíblia diz que nós devemos criar esse tipo de ambiente em nosso lar. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. Provérbios capítulo 5, versículo 18, diz: seja bendita a sua fonte, falando do seu cônjuge. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa. Ela deve ser a felicidade da sua vida. A sua esposa deve ser. Está falando aqui em Provérbios 5:18. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9 diz: desfrute a vida com a mulher a quem você ama. O que quer dizer a palavra desfrutar? Qual é o sinônimo? Alguém me dá um sinônimo para desfrutar? Usufruir, aproveitar. Certo? É isso mesmo, desfrutar a vida com a mulher. Você tem alguma oportunidade que não deve perder. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Naquele ambiente que Eclesiastes cria sobre essa vida física ao redor de nós. Todos os dias, os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. A alegria, a felicidade do seu cônjuge. E você deve aproveitar, desfrutar essa oportunidade. Olhem em Salmo 127, não fala apenas sobre a esposa, sobre o marido, mas fala também em Salmo 127 sobre os filhos. Versículo 3 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Essa deve ser a nossa atitude com os nossos filhos, uma herança, uma recompensa. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Felicidade com a sua família, felicidade com o seu cônjuge, felicidade com seus filhos. Crie uma atmosfera, um ambiente de felicidade e de alegria e gozo na sua família. Faça celebrações em sua família. Tenha certeza que tenha celebrações. Aniversários de nascimento. Aniversário de casamento. É um bom evento, é um momento de celebrar, não é? Feriados. 7 de setembro, 15 de novembro, Natal, o Ano Novo. Qual é o problema de ter uma árvore de Natal para decorar a casa? Não tem nada a ver com Cristo. É uma decoração. Eu dou presentes para os meus filhos, para os meus netos. Uma grande felicidade. Não precisa ter um ato religioso aí, se você tem inibição sobre isso.
Eu conheço um casamento em São Paulo, alguns anos atrás, que acabou por falta de celebração. A esposa disse, nossa vida é muito chata. Não presta para nada. Nem celebra aniversários em nossa casa. Não tem nunca festividade, nunca tem alegria. Eu me lembro certas tradições de família que várias famílias têm. A minha família, meu pai italiano, gostava de espaguete. E cada domingo, cada sábado, a minha mãe dedicava horas fazendo espaguete para domingo ao almoço. E eu me lembro que durante todo o sábado eu poderia pegar o cheiro daquele bom espaguete, criando um apetite, querendo comer já no sábado, mas tinha que esperar até domingo. Foi na igreja, eu me sentei lá na igreja pensando sobre espaguete. E era todo domingo que nós tivemos espaguete. Nós tivemos 6 pessoas na minha família, pai, mãe, 4 filhos. A minha mãe trouxe 2 bandejas enormes de espaguete, colocou na mesa, distribuiu para a família, distribuiu toda uma bandeja, metade da outra bandeja e a metade da segunda bandeja foi para meu pai. Ele consumiu toda aquela bandeja. Era uma tradição tão linda que eu nunca vou esquecer. Qual é a sua tradição? O Enio provavelmente tem tradição de charuto, não sei. Como é que é? Outras comidas árabes em sua casa. Eu sei que eu já comia libanês, eu já comia a comida da sua mãe. Eu sei que ela fazia um grande charuto, com toda certeza. Então, eu tenho um amigo nos Estados Unidos que era um presbítero durante uma parte da sua vida. Cada dia dos namorados nos Estados Unidos, ele dava à sua esposa uma caixa de chocolates, na forma de coração. Cada dia dos namorados. E não era uma caixinha pequenininha, era uma coisa grandona. Ele sempre celebrava. E ele fez isso por anos e anos e anos e anos. Eles comiam o chocolate, mas ela conservava a caixa. E ela teve um armário do tamanho dessa porta, e maior do que a porta. E guardava todas aquelas caixas durante não sei quantos anos. E eu me lembro, o jornal da cidade publicou um artigo mostrando todas essas caixas de chocolate que ela estava guardando. E a celebração do seu amor, da sua felicidade. E eles tiveram 2 filhos, e os filhos participaram em toda aquela celebração. Você tem celebração, você tem alegria. Você tem felicidade em sua família. Coloca felicidade, faz questão de colocar felicidade na sua família. Olha, sou muito trabalho, muito estresse, muitos problemas, muita correria. Muitas vezes é só isso para nós cristãos, que somos tão ocupados fazendo a obra do Senhor. Não temos tempo para alegria. Não temos tempo para gozar a vida, muitas vezes. Então, vamos animar os nossos filhos, vamos criar os filhos. E vamos, em terceiro lugar, criar os filhos na instrução do Senhor. É isso que Efésios 6 e 4 diz. Na instrução do Senhor. Essa palavra instrução nós temos a palavra pedagogia, que vem da raiz desta palavra. E pedagogia quer dizer a ciência que trata da educação dos jovens, que estuda os problemas relacionados com o seu desenvolvimento como um todo. Então você deve instruir, criar na instrução do Senhor, a Bíblia diz, dando uma boa pedagogia, dando uma boa educação, resolvendo os problemas, envolvidos com o seu desenvolvimento como um todo. Os pais devem aceitar então o seu papel de pedagogo, de professor, de mestre de casa.
e dá a instrução. De acordo com isso, vocês provavelmente são os professores mais significantes que esses filhos vão ter em toda a sua vida. Criem os filhos na instrução, disciplinando, educando, treinando, corrigindo. Essa palavra instrução quer dizer todas essas coisas. E qual é a matéria que vai ensinar? Qual é a lição que vai dar? Efésios 6:4 diz, segundo a instrução do Senhor. A filha do faraó criou Moisés, depois de pegar ele como seu próprio filho, a Bíblia diz, e ela começou a treinar. E Atos capítulo 7, versículo 21 diz, quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Ela era ativa na criação de Moisés. Moisés foi educado em toda a sabedoria de quem? Dos egípcios. E veio a ser poderoso em palavras e obras. Com certeza, isso foi uma boa instrução, porque naquela época, o Egito era a civilização mais avançada, mais civilizada de todo o mundo. Provavelmente a nação mais rica. E eles tiveram a educação melhor. Mas o livro de Hebreus diz outra coisa. Hebreus capítulo 11 fala sobre o fato que Moisés recebeu uma outra instrução. Versículo 24 diz, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Por quê? Como é que ele chegou a recusar toda a grandeza, toda a riqueza, todo o poder que o Egito tinha? Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Alguém ensinou a ele sobre o povo de Deus. Alguém começou com Abraão e Sara e Isaac e Rebeca e Jacó e Raquel e Lia. E começou a falar sobre como os 12 tribos foram desenvolvidos pelo ato de Deus, pela providência de Deus, para criar um povo especial para Deus. Ele queria se identificar com aquele povo, em vez de se identificar com o povo do Egito. Em vez de desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Alguém ensinou para ele sobre o pecado. O que está certo, o que está errado. O que está diferente dos egípcios. Os egípcios viviam no pior pecado naquela época. Mas ainda mais, diz, versículo 26, por amor de Cristo, considerou sua desonra, uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Então, alguém ensinou para ele sobre o Messias. Cristo aqui quer dizer o Messias vindouro. Deus tinha prometido para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele tinha falado para os outros filhos a mesma coisa, Isaac e Jacó, dando a promessa que alguém vai chegar, o Cristo vai chegar, o Messias vai chegar. E ele tinha a sua esperança não nos prazeres do Egito, nas grandezas do Egito, mas na vinda do Cristo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. E uma outra coisa que foi ensinada a ele, que há outras recompensas melhores do que tudo que o Egito tem a oferecer. Melhor do que as pirâmides, melhor do que todas as riquezas, todo o poder, todo o exército que o Egito tinha, alguma coisa, a recompensa que Deus dá. O que Moisés recebeu nessa vida como recompensa? Pouca coisa. 40 anos de liderança de Israel e morreu nem com um túmulo marcado. Ninguém nem sabe onde está o túmulo dele. Ele não recebeu nada nesse mundo. Só ajudou o povo de Deus a chegar fora do Egito, receber a lei de Deus, entender o pecado por meio dos 10 mandamentos e muitas outras coisas nos livros do Pentateuco. Falou sobre aquele profeta como ele que ia chegar no futuro.
falou sobre as grandezas que Deus ia dar para todos, a recompensa que está com Deus. De onde ele recebeu tudo aquilo? Tinha que ser de Joquebede, você não acha? E de seu marido, de alguma forma. Porque os prazeres do Egito foram ensinados a ele pela filha de Faraó. Então, será que nós pais cristãos, podemos ser professores iguais a Joquebede e seu marido? Pense bem. Seus filhos dependem de você em tudo isso. Timóteo, desde criança, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 15, diz, desde criança, você conhece as sagradas letras? Segundo Timóteo 3 e 15 diz, que são capazes de torná-los sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ele foi ensinado por Loide, sua avó, e sua mãe, e Eunice, evidentemente que eram cristãos antes dele. Eles estavam na fé antes, de acordo com o 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Então, eles ensinaram Timóteo. Timóteo tornou-se um grande companheiro de Paulo, um grande evangelista da igreja de Éfeso, uma pessoa que recebeu 2 cartas de Paulo que nós temos nas Sagradas Escrituras. Será que nós podemos fazer o mesmo com o nosso filho que Loide e Eunice fizeram com Timóteo? Vamos pensar bem sobre a maneira de treinar, a maneira de cuidar e instruir os nossos filhos. A Bíblia diz, dá algumas sugestões até sobre isso. Dá algumas sugestões. Em Deuteronômio capítulo 6 e versículo 6, Moisés disse para os israelitas que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Persistência. Não é alguma coisa para fazer uma vez por mês, uma vez por semana, mas algo com persistência, ele diz. Vai atrás disso com constância. Converse sobre elas quando estiver sentado em sua casa, ou está sentado em seu carro, viajando para um outro lugar, ou está sentado ao lado dele no ônibus, viajando, e você pode falar com ele, quem é aquele homem que matou aquele gigante chamado Golias? Você se lembra o nome dele? Conte-me a história sobre isso. Quem é a mãe de Jesus? Quem é o pai de Jesus? A criança pequenininha deve receber essa instrução constantemente do pai. Quando em casa, quando no ônibus, quando no carro, ou quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar e quando se levantar. Então pode aproveitar as viagens, pode usar as refeições como um momento de bate-papo bíblico. Eu sei que o Howard Norton sempre gostava das refeições da sua própria família, porque aí eles poderiam fazer um bate-papo sobre vários assuntos que aconteceram durante o dia. Era uma tradição da família dele de ter esse tipo de bate-papo, de instrução e de correção dos seus filhos. Escolhe um versículo bíblico cada semana para decorar. O versículo, Deus é amor. O versículo que diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou o versículo que diz, in archei en ho logos, kai ho logos en pros ton theon, kai theos en theon. Você nunca ensinou sua criança isso? O Dom Denzel e sua esposa Carol ensinou seu primeiro filho Larry a citar João capítulo 1, versículo 1 em grego, quando ele tinha uns 4 anos de idade. Eu me lembro aquele rapazinho dizendo em arquei, em hologon, etc, etc, etc. Não sei se hoje ele é um grande cristão nos Estados Unidos agora. Eu não sei se ele ainda pode citar aquele versículo ou não. Seria bom entrar em contato com ele para perguntar. Mas então, seja persistente, seja constante com essa instrução do seu filho na instrução do Senhor. Sempre faça parte também dos cultos da igreja, da escola dominical, dos eventos, dos acampamentos, dos outros eventos e atividades da igreja. Tudo isso para a instrução dos nossos filhos. Em quarto lugar, vamos criar os filhos no conselho ou na administração do Senhor. Efésios 6 e 4 diz isso.
Não irriteis vossos filhos, mas criai-os no conselho ou na admoestação. O conselho aqui quer dizer admoestação. Significa instrução e disciplina, mas tem também mais aquela ideia de admoestação e de advertência. Essa palavra, conselho, em Efésios 6:4, na nova versão internacional, é a mesma palavra que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Uma passagem onde ele fala sobre a advertência. Ele diz: essas coisas aconteceram a eles, aos israelitas, como exemplos para nós e foram escritos como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Nós devemos dar advertência aos nossos filhos, instrução e conselho e admoestação desta maneira. Essa mesma palavra se usa várias outras vezes no Novo Testamento, nessa ideia de advertir o seu filho, de advertir uma pessoa. Avisar da incorreção de seu modo de agir ou de pensar deve incluir a ideia de censurar e repreender de maneira cristã e branda, cuidadosamente, falando com essa pessoa para não irritar, como ele diz aqui nessa passagem. Inclui a ideia de impor limites. Eu sei que você já ouviu sobre isso, mas vamos dar mais uma lembrança sobre isso. Impor limites. Eu tenho um artigo aqui no jornal que saiu sobre tudo isso de uma senhora chamada Maria Irene Maluf, vice-presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Que boa palavra. Pedagoga e psicopedagoga clínica honorária da Associação Portuguesa de Psicopedagogas. Tanta coisa. Mas o que é que essa mulher fala? Existe, ela diz, uma frase de Winnicott que julgo fundamental em questão da educação. Quem ama, dá limites. E ela começa assim dizendo: quem ama, dá limites. A difícil tarefa que é educar consiste substancialmente em ensinar os limites ao seu filho. E o que é o limite, senão aquela fronteira sutil de respeito e responsabilidade por seus atos? Não é possível a criança desenvolver responsabilidade se não lhe forem oferecidas as oportunidades de viver e aprender com os limites, com o conhecimento e a experiência sobre as consequências de seus atos, que lhe vão permitir a internalização, que boa palavra, internalização da ética pessoal e da moral coletiva, os dois valores que distinguem o ser humano de toda a natureza animal. E se você não propor limites, ele vai se tornar um animal silvestre. E isso acontece mesmo. E mais ainda, muitos pais não sabem que para as crianças e jovens, a falta da delimitação é sentida como ausência de afeto, de amor, de atenção. Pegou isso? Entendeu isso? Se você não der limites, é uma demonstração que você não ama, que você não tem realmente afeto para essa criança, compaixão para essa pessoa. Falar sobre limites com os filhos por si só não basta. É necessário viver e fazê-los viver com regras, obrigações e consequências. Com direitos, sim, mas também com deveres. E tudo isso com amor, carinho e respeito. Então, o exemplo dos pais é muito importante em tudo isso. Nós não podemos limitar alguma coisa em que nós temos a toda liberalidade. Não pode dizer para o seu filho: não deve fumar quando você está fumando, que não deve beber quando você está bebendo, que não deve xingar quando você está xingando. Tudo isso tem que sair primeiramente do exemplo dos pais. Uma coisa simples chamada de bons modos pelos nossos avós não pode cair em desuso. Cumprimentar educadamente as pessoas, agradecer, pedir licença, desculpas e por favor. São princípios básicos do bom convívio social e ajudam a posicionar as crianças frente a seus direitos e deveres diante dos velhos
e dos mais velhos e da autoridade. Bem falada aqui, essa senhora que tem tanta coisa aqui atrás do nome dela, mas realmente expressa o que nós devemos entender como cristãos, que limites demonstram o nosso amor por nossos filhos. E tem mais uma aqui que saiu no jornal. Esse homem disse: não tema impor limites, faça-o dosando firmeza e ternura. Eles, os filhos, o contestarão, irão se dizer os mais infelizes de sua idade. Entende isso? Eles vão dizer: você está me fazendo a pessoa mais infeliz de toda a minha escola, exigindo essas coisas de mim. Vão dizer isso. Irão se dizer os mais infelizes de sua idade por exclusiva culpa sua, pois não os compreende. Você não me compreende. Você não entende. Você é um velhão que não entende nada de jovem. Vão dizer coisas assim. Na verdade, agora esse aqui também diz: na verdade, sentir-se-ão aliviados por terem em você alguém capaz de definir o permitido e o proibido, o certo e o errado, que eles não sabem. Eles não sabem automaticamente o que está certo e o que está errado, o que está realmente a coisa permitida e a coisa proibida. Confie neles, mas mantenha-se atento. Milhares de pais e mães se arrependem de sua extrema ingenuidade, abrindo tanto caminho para a criança não sabe nem para onde ir. Então, vamos aprender a colocar limites. A falta de limites produz a vida transtornada nos filhos. Isso produz nos pais uma reação. Eles vão até odiar os filhos. Desgosto dos pais pela coisa que o filho está fazendo. E o filho fica ainda mais rebelde. E essa rebeldia provoca os pais ainda mais impaciência e ficam mais enraivecidos. Eles perdem a paciência completamente e começam a fazer coisas erradas, xingando os filhos, e os pais sentem culpados por isso. E a próxima vez que tem um problema, quando devem impor limites, os pais desistem de qualquer tentativa de disciplinar os filhos. É um ciclo vicioso, de certa forma. A coisa piora e piora cada vez. Agora, que limites? Que tipo de limites? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A criança pequena precisa de limites que até protegem a sua vida e a tranquilidade da vida das outras pessoas. Senão, ele pode causar um transtorno imenso. A criança deve saber quando não pode sair na rua. Eu conheço um homem que mora ainda em Sorocaba, que estava viajando, eu acho, aqui em Campinas, muitos anos atrás, uns 10 anos atrás. E ele estava viajando numa área residencial de Campinas, e ele estava indo 30, 35 km por hora, bem devagar, e uma criança saiu da calçada e bateu em seu carro. Ele teve uma colisão de criança. A criança bateu no carro dele. A criança acabou no hospital. Ele acabou gastando muito dinheiro para ajudar a recuperar aquela criança. Não tinha culpa nenhuma, mas a criança bateu em seu carro. Uma criança descontrolada. Uma criança que não sabia nada de limites. A vida para essa criança era o céu aberto. Poderia andar na rua, poderia fazer qualquer coisa, os carros vão desaparecer na sua frente, ele achava. Não pode dançar, a criança não deve em cima da mesa, em cima dos móveis, especialmente durante um estudo bíblico, como tem feito várias vezes quando eu estou estudando com a família. Eu me lembro de uma família em São Paulo, uns anos atrás, que teve um filhinho chamado Joey. Muito bonitinho, com 2 anos de idade. O Joey gostava de ficar em cima da mesa quando nós estávamos estudando a Bíblia. Não batizamos a família, não tem problema, mas realmente ele deu muito problema.
E um dia, eles moravam num sobrado. E um dia ele estava brincando na janela do sobrado do lado da rua. E a mãe estava fazendo a cama. Era um dormitório. E ele se jogou fora, caiu na calçada de cimento e morreu. Foi o maior desastre. A criança simplesmente não era controlada. Não sabia nada de limites. Você protege a vida da criança dando limites. Dando uma pancada de vez em quando, dizendo, você não vai na rua. Você não vai dançar nessa mesa. Você não vai gritar no meio desse auditório. Você não vai correr lá para pegar a perna do pregador durante o sermão dele. Já tinha tudo isso. Você não vai brincar com fósforos, não vai brincar com fogo, com facas. Não vai fazer todas essas coisas. Vamos aprender a treinar. Nós vamos criar um leão, um animal silvestre. Realmente isso acontece. Crianças maiores e adolescentes precisam de limites também. Aqueles que têm 12, 13, 14, 15 anos de idade. Que tipo de colega e amigo essa criança pode ter? Você tem que dizer, você vai limitar seus amigos. Seus amigos não vai ser qualquer pessoa que você escolhe. Você tem que ter alguns limites sobre os amigos. Hoje em dia, especialmente, porque eles vão encontrar com todo tipo de pessoa. Tem que dar também um pouquinho de controle sobre o que vai assistir na televisão, nos filmes de cinema, no computador. Tem que dar também um pouquinho de limite sobre que tipo de roupa que a pessoa vai usar. Hoje em dia, há tantas maneiras de se vestir, mas será que nós não podemos ensinar a criança a ter um motivo? A filha, especialmente de mais idade, uma criança de 12, 13 anos de idade pode ser muito sexy em muitas maneiras. E já é a hora de começar a ensinar essa pessoa a diferença entre uma cristã e uma pessoa do mundo. Provérbios capítulo 7, versículo 10 diz, descrevendo a mulher adúltera, uma prostituta. Diz que a mulher veio então ao seu encontro, alguém que ela estava tentando atrair, vestida como prostituta, cheio de astúcia no coração. E essa frase me pegou certa vez quando estava lendo, vestida como prostituta. Como é que a prostituta se veste? Ela usa uma camiseta dizendo prostituta. Não diz isso. Mas você sabe que é prostituta, da maneira que ela está atraindo os olhos dos homens para o corpo dela, para pensar sobre o sexo. Ela está mostrando a beleza física dela, em vez de tentar mostrar a beleza do caráter dela, da pessoa dela e tudo isso. E nós temos que ensinar os filhos sobre essa maneira de vestir que demonstra que nós somos cristãos. E afinal de contas, se você ganhar um marido por meio do sexo, depois de 20 anos de casamento vai perdê-lo, porque ele vai achar alguém mais sexy depois de 20 anos, não é certo? E por isso que muitas vezes os casamentos acabam, porque foi baseado na atração física em vez de valores bem mais profundos do que isso. Pense então sobre essas coisas, colegas, televisão, vestiário, também a música. Que tipo de música seu filho está ouvindo? As músicas hoje, eles estão dizendo, têm incentivado mais violência, mais rebeldia, mais imoralidade e mais suicídio do que qualquer outra coisa. E essa é a maneira mais frequente e mais forte que o mundo está invadindo as casas dos cristãos, por meio da música. Eles dão um filme, eles vão assistir um filme durante 1 hora, 2 horas. Mas aquela música, quantas horas por dia estão ouvindo? Não ouvindo todo dia, andando para a escola, voltando para a escola, indo para cá, trabalhando em casa, aquela coisa está tocando no ouvido, não é? E muitas vezes o conteúdo é um conteúdo que atrapalha a vida da pessoa. Vamos
ter limites com os nossos filhos. Vamos criar os filhos, vamos animar os filhos, vamos criar os filhos, vamos criar eles na instrução do Senhor, na admoestação do Senhor. Um pediatra, escrevendo sobre esse assunto de limites, disse: amigo meu adotou a filosofia de repressão zero na criação de seus filhos. Perguntei ao democrático genitor mais tarde, e como adultos, como eles acham? Hoje, o que eles dizem? Acusa-me de tê-los abandonado. A liberdade dele era uma expressão de abandono e falta de amor, falta de cuidado da parte dos pais. Pensem então em animar seus filhos, em criar de maneira ativa, positiva e alegre seus filhos. Faça isso na instrução do Senhor e faça isso no conselho e admoestação do Senhor. Nós vamos ter lares mais fortes, lares que vão vibrar para Cristo, mostrando para os outros o que eles gostariam de ter também. Vamos criar os filhos com essas 4 sugestões que a Bíblia nos mostra. Hoje se fará um altar ao Senhor, louvaremos o seu nome.